Olá de novo, voltamos então para a segunda parte da aula, para o exercício 3. Este exercício tem 3 alíneas, envolvem continuidade, a síntese e teorema de Bolzano, que é aquilo que nós estamos aqui a tratar. Então, diz assim, o primeiro exercício, a primeira alínea pede para mostrar que o K é 2, sendo que temos aqui uma função G contínua em R, que é definida por esta expressão, ou seja, definida por ramos. Para x maior do que k, um certo k real não nulo, é definida por kx ao cubo menos k à quarta sobre x ao quadrado menos k ao quadrado, e para x menor ou igual a este k, por uma função polinomial, x ao quadrado mais x, por um polinómio, é definido aqui por um polinómio. Mostro que k é igual a 2. Bom, este é um exercício daqueles típicos, nós estamos habituadíssimos a vê-los, porque nós temos que, sabemos que a função é contínua em R, portanto, se é contínua em R, é contínua em todos os pontos. Esta função que está aqui é uma função racional, portanto, o único para x maior do que k, ela é sempre contínua. Esta é uma polinomial, para x menor do que k é sempre contínua. Nós sabemos que todas as funções racionais são contínuas no seu domínio, todas as funções polinomiais são contínuas no seu domínio, portanto, o único sítio onde ela poderia não ser contínua era no k, e portanto é neste sítio aqui, em k, que nós temos que nós vamos usar para mostrar que o k é 2. Então, 3.1 diz o seguinte, nós sabemos então que G é contínua em R, pelo que é contínua em x igual a k, e portanto isso é contínuo em x igual a k, quer isto dizer que o limite quando x tende para k à esquerda da função g de x é igual ao limite quando x tende para k à direita desta função g de x, que é igual ao g de k. Portanto, só temos de calcular este e calcular este e igualar os três e mostrar que k é 2. Bom, à esquerda é o mais simples, não é? Porque isto é um polinómio, é só substituir à esquerda e a imagem, não é? Portanto, podem logo começar por aí. Não é? Comecem sempre pelo mais fácil, fica o mais fácil feito, ganham pontos e seguem depois para o mais difícil. Então, tem aqui, se fizer o limite quando x tende para k à esquerda de g de x, portanto é o limite quando x tende para k à esquerda de x quadrado mais x. Isto dá, é só substituir k ao quadrado mais k. Da mesma maneira, se calcularem o g de k, a imagem de k por meio da função g, também é vista em baixo, não é? Aqui de menor ou igual a k, é k ao quadrado mais k. Portanto, estes dois vão ser sempre iguais para todo o k real não nulo. Fica k ao quadrado mais k. Este aqui não nos preocupa. Não é? O que nós temos que fazer agora é o resultado que nos der aqui do limite à direita, vamos ter que igualar a k ao quadrado mais k, resolver uma equaçãozita e depois tirar o valor de k. Então, o limite quando x tende para k à direita de g de x será então o limite quando x tende para k à direita de kx ao cubo menos k à quarta sobre x quadrado menos k ao quadrado. Não se atrapalhem com estes k à quarta e k ao cubo, isto são só números, não é? Letras que representam números, não é? Não tem nada de... Parece estar ali muitos capas, muitas coisas, mas não se atrapalhem com eles. Reparem, se nós substituirmos ali o x por k, aqui fica k ao cubo vezes k, não é? Aqui assim, k ao cubo vezes k dá k à quarta menos k à quarta dá 0. Aqui a mesma coisa, k ao quadrado, substituir o x por k fica k ao quadrado menos k ao quadrado dá 0. É uma indeterminação 0 sobre 0. Não se esqueçam nunca, a primeira coisa que devem fazer, quando calculam um limite, é tentar perceber se é ou não indeterminação. Porque se não for, o limite está resolvido. E não pensem que, eu não sei se já referi isto, não pensem que, acho que não, não pensem que no exame não aparecem limites que não sejam indeterminações. Aparecem, há uns 2 anos apareceu
um limite que não era uma indeterminação, era só substituir x por mais ou menos infinito, já não me lembro bem, e era direto, resolvia-se numa linha, valia 12 pontos ou 13 pontos, já não me lembro. E, portanto, a primeira coisa que devem fazer sempre quando calculam um limite é substituir e ver se é ou não indeterminação, até porque o tipo de indeterminação ajuda-nos depois a perceber o que é que devemos fazer. Tá bem? Por exemplo, aquele lá em cima do exercício 2 era infinito menos infinito, nós começámos a ver se iríamos ou não usar o conjugado. Naquele tipo de limites nós usamos o conjugado, certo? Mas depois deu-nos também o facto de ser infinito menos infinito, dava-nos essa pista, mas depois nós começámos a olhar e percebemos que íamos por outro caminho. Aqui, sendo infinito sobre infinito, nós temos de fatorizar aqui vamos fatorizar este polinómio, vamos fatorizar este polinómio. Não sendo aqui limite notável, nós ainda não estamos nessa parte, vamos ter de fatorizar. Eu vou só aqui em cima, vou fatorizar um k, tá bem? Para não termos aqui, se eu meter aqui k em evidências, fica k ao cubo menos, fica x ao cubo menos k ao cubo. Portanto, isto vai-nos facilitar a vida. Certo? E, portanto, fatorizar aqui embaixo é fácil, não é? É x menos k, x mais k. Isto é um caso notável, uma diferença de quadrados pode ser facilmente fatorizado desta maneira. Este aqui, regra de Ruffini, está mesmo a pedi-las, não é? Portanto, vamos aqui à regra de Ruffini, fazemos aqui a regra de Ruffini ao lado, ou em baixo, se quiserem, não é? Tenham que ter cuidado, falta aqui o termo em x ao quadrado e o termo em x, tem que meter zero nesse espaço, no sítio do x ao quadrado e do x. Portanto, o que é que nós temos de pôr aqui? Então, os coeficientes deste polinómio, do x ao cubo é 1. Reparem que eu fatorizei ali o k, por isso é que fica ali 1. Se eu não tivesse fatorizado, também não havia problema. Ficava ali k e depois 0, 0, mas aqui fica um bocadinho mais simples. 0, 0 e aqui menos k ao cubo. Portanto, o que nós fizemos aqui, este é o coeficiente do x ao quadrado, do x ao cubo, desculpem, este do x ao quadrado, este do x e este do termo independente. Aqui eu vou então meter k, que é a raiz deste polinómio, uma das raízes, quer dizer, se calhar não tem mais, mas é uma raiz do polinómio. Este 1 baixa para ali, não é? E agora, k vezes 1 dá k, vem para aqui, 0 mais k dá k, e agora vamos continuar a fazer o processo. K vezes k dá k ao quadrado, 0 mais k ao quadrado, k vezes k ao quadrado dá k ao cubo, menos k ao cubo mais k ao cubo dá 0. E, portanto, temos aqui o resto. Não esqueçam que o que nós estamos a fazer é a determinar o quociente e o resto da divisão inteira de x ao cubo menos k. Se quiser, isto aqui é o dividendo. Este que está aqui, x menos o que está aqui, é o divisor. Este é o resto, e aqui, nós vamos obter aqui, este é o coeficiente do x ao quadrado, do x, e aqui o termo independente. Este que está aqui é o quociente, e portanto nós sabemos, há muitos anos, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, mais o resto. Neste caso o resto é 0. O que nós descobrimos aqui é que x ao cubo menos k ao cubo é dividendo é igual ao divisor, x menos k, vezes o quociente, x quadrado mais kx mais k ao quadrado, mais o resto, eu vou meter aqui só para verem que é mais 0, mas este 0 depois não vem para aqui, está bem? Portanto, fica aqui então, x menos k, x quadrado mais kx mais k ao quadrado, certo? E nós temos aqui aquilo que queríamos. O que nós queremos aqui é cancelar este termo. Reparem que é este termo que faz com que esta fração seja 0 sobre 0 também, ou seja, que isto seja uma indeterminação 0 sobre 0. É este fator aqui, x menos k. Porquê? Porque o x tende para k, quer dizer que x menos k tende para 0, e é este que nós temos de mandar a vidinha dele. E, portanto, isto fica como? Fica k vezes, agora eu vou substituir o x por k. Este k é este k, aqui fica k ao quadrado,
Aqui fica k vezes k ao quadrado e aqui fica k ao quadrado, não é? Que é este ali. E ali fica k mais k. Ok? Então isto dá k ao quadrado mais k ao quadrado mais k ao quadrado, aqui enganei-me, não é? Aqui é um k, não k ao quadrado. Quando eu substituo ali o x por k, fica ali só k. E aqui 2k, certo? Ora, este cancela com este, não é? Eu posso fazê-lo porque o k é diferente de zero, eu digo logo ali no início que o k é diferente de zero, portanto, as soluções em que o k é zero não me interessam, eu posso mandar embora, não é? Não esqueçam que é diferente de zero. K é diferente de zero. E aqui k ao quadrado mais k ao quadrado mais k ao quadrado, 3k ao quadrado, portanto fica 3k ao quadrado sobre 2. Portanto, este limite aqui à direita dá 3k ao quadrado sobre 2. Portanto, e agora é só fazer este igual a este e tirar o valor de k igual a, certo? Portanto, conclusão, logo, 3k ao quadrado sobre 2 há de ser k ao quadrado mais k. Eu vou multiplicar ambos os membros da equação por 2. Fico com 3k ao quadrado igual a 2k ao quadrado mais 2k. Vou colocar tudo no primeiro membro. Portanto, fica 3k ao quadrado menos 2k dá k ao quadrado. Este vai para aquele lado menos 2k. Vou colocar k em evidência, não é? Isto é uma equação de segundo grau, é incompleta, falta o termo independente. Basta meter k em evidência, fica k menos 2, não é? Tendo ali k em evidência, fica k menos 2, igual a 0. E dá então k igual a 0 ou k menos 2 igual a 0, ou seja, k igual a 0 ou k igual a 2. Bom, como o k é diferente de 0, não é? Como k é diferente de 0, vem que k é igual a 2. E, portanto, chegamos ao nosso resultado, mostrar que o k é 2. Neste momento, nós já podemos até, se quiserem, né? Eu vou aqui meter, neste momento, sabendo que o k é 2, né? A nossa função fica, eu vou meter lá aqui, este aqui é um 2, não é? Este aqui é 2 ao quadrado, que é 16, aqui é 2, aqui é 2. Eu também, nesta expressão aqui também, 2 ao quadrado, que é 4, tá bem? Eu também podia usar esta expressão mais simplificada se quisessem também, mas não vale a pena. Este está aqui tão simples. Está ali 2x ao cubo menos 16, x ao quadrado menos 4. Está aqui uma coisa bastante simples. Portanto, neste momento a nossa função é esta e é a partir daqui nós vamos usar, se calhar aqui não está assim tão visível, com a preta eu vou meter noutra cor, vou meter encarnado. Aqui 2 daqui dá 16. 2, acho que foi melhor assim. E ali é 4. Ok. Pronto, temos então o exercício 3.1 feito. Vamos avançar para o 3.2. Pede para mostrar que a função g tem exatamente uma assíntota e indica a sua equação. Primeira coisa que devem referir é que não tem assíntotas verticais. Porquê? Porque ela é contínua em R. Sendo contínua em R, não há nenhum ponto do seu domínio, não pode existir nenhum ponto do seu domínio onde o limite seja mais ou menos infinito, condição necessária para que exista uma assíntota vertical. Portanto, é a primeira coisa que devem fazer. Ele pede para fazer o estudo, mostre que tem exatamente uma assíntota. Se vocês determinarem essa assíntota e não disserem mais nada, estão só a mostrar que tem uma assíntota, não estão a mostrar que tem mais. Portanto, tem que mostrar que tem aquela e que não tem mais. É isso que vocês vão fazer. 3.1, a primeira coisa logo, fica logo despachada. Como G é contínua em R, o seu gráfico não tem assíntotas verticais. Já sabem, não sei se já repararam, eu escrevo sem o acordo, portanto vocês escrevem assíntotas conforme que escrevem na aula, eu escrevo assim desta maneira, não há problema nenhum. O seu gráfico não tem assíntotas verticais. Ok.
uma coisa muito importante, não chega que o domínio seja R. Ela tem que ser contínua em R. Tá bem? Há muitas funções de domínio R que têm assíntotas verticais. Um exemplo mais simples, vou fazer aqui um exemplo muito simples. Bem? É importante que tenham isso em mente. Não chega a dizer que o domínio é R. Por exemplo, esta função aqui, assim, ali no ponto, faz conta que isto é o ponto 2. Vamos ver, esta função tem domínio R e tem aqui uma assíntota vertical x igual a 2, não é? X igual a 2 é a assíntota vertical, a reta de equação x. Escrevam sempre a reta de equação para evitar descontos, está bem? Vou ter aqui um F, a reta, é só para equação x igual a 2 é a cinta vertical. Eu vou também escrever aqui muitas vezes a cinta vertical e AO para a cinta oblíqua e AH para a cinta horizontal, mas no teste, no exame, escrevam mesmo a cinta vertical, a cinta oblíqua, a cinta horizontal, está bem? Escrevam mesmo. Não sei se haverá algum tipo de desconto se escreverem assim desta maneira, mas para evitar, escrevam mesmo, está bem? Da reta de equação x igual a 2 é a cinta vertical, do gráfico ou ao gráfico, eu costumo dizer do gráfico, mas em muitos livros e provavelmente nas vossas aulas os vossos professores escrevem ao gráfico, escrevam ao gráfico, não há problema nenhum. É mais defeito já há muitos anos que escrevo do e sempre do, mas pronto. Agora vou tentar escrever ao gráfico de F. Tá bem? Mas domínio de F é R. Tá bem? E porquê é que isto acontece? Portanto, o 2 é um ponto que pertence ao domínio, é um ponto aderente ao domínio, mas a função não é contínua nesse ponto. E, portanto, não sendo contínua, pode existir algum tipo de assíntose. É por isso que, quando as funções estão definidas por ramos, nós vamos ver na mudança de ramo se há ou não assíntota, que ela pode ser descontínua nesse ponto. O ponto pode pertencer ao domínio, ela pode ser descontínua, mas mesmo assim e ter uma assíntota. Tá bem? Pode não ter, mas pode ter. Neste caso, é uma função que é contínua em R, portanto não tem de certeza absoluta. Bom, vamos ver então para menos infinito. As assíntotas não verticais, vamos começar para ver para menos infinito. Certo? E outra coisa importante, nas assíntotas não verticais, há dois tipos de assíntotas não verticais. Já há as horizontais e as oblíquas. Certo? Se porventura, quando vocês olham para uma função, desconfiarem de alguma maneira que a assíntota é horizontal, não necessitam de estar a determinar primeiro o declive, o M, não é? Vulgo M, e para depois ir ver a ordenada na origem, o tal B, não é? Portanto, se porventura desconfiarem que a assíntota é horizontal, podem logo calcular o limite da função quando o x tende para mais ou menos infinito. Se esse limite for finito, der uma constante, 2, 3, 4, 1 milhão, pi, o que for, não interessa. Se isso acontecer, a assíntota, o gráfico tem uma assíntota horizontal, que é y igual ao valor do limite que vocês obtiveram. Tá bem? Nestas funções racionais é muito fácil de ver, basta olharem para o grau. Se o grau do polinómio que está no numerador for igual ao do polinómio que está no denominador, tem uma assíntota horizontal de certeza absoluta. Por exemplo, se este fosse grau 3, aqui, a assíntota era y igual a 2, porque era o limite de 2x ao cubo sobre x ao cubo. Tá bem? Portanto, era y igual a 2. Se o grau deste for inferior ao grau deste, vamos supor que aqui era grau 1, também tem uma assíntota horizontal, logo y igual a 0. Tá bem? Se for superior, é que pode ser oblíqua. Se a diferença entre os graus for 1, por exemplo, este 3 e este 2, ou este 4 e este 3, e assim sucessivamente, é de certeza uma assíntota oblíqua. Se a diferença for mais do que 2, por exemplo, 4, 2, 5, 2, o que for, não tem assíntota. O M vai dar logo infinito, tá bem? Portanto, podem ter esta ideia, às vezes poupa um bocadinho de trabalho, tá bem? Aqui neste caso, vou começar a prever para menos infinito, primeiro, quando o x tende para menos infinito. Vou determinar aqui o M, limite quando o x tende para menos infinito de
guia de x sobre x. Obviamente que eu vou usar a de baixo. X quadrado mais x sobre x. Isto dá, obviamente, infinito sobre infinito, não é? Certo? Aqui dá o limite deste, se calcular, e o limite deste é o limite de x ao quadrado, que é mais infinito, o limite de x é menos infinito, quando x tende para menos infinito. E, portanto, é escolher aqui os de maior grau, isto dá x ao quadrado sobre x, quando x tende para menos infinito. Estes aqui cancelam, e então isto fica, o limite de x, quando x tende para menos infinito, é menos infinito, e implica logo que, se o m não dá um número finito, acabou, nem tem nem oblíqua, nem horizontal, nada. Portanto, quando x tende para menos infinito, o gráfico de G não tem assíntota. Ok? Portanto, nós já provámos duas coisas, que não têm verticais e que não têm assíntota para menos infinito. Portanto, a única esperança é que a assíntota seja para mais infinito, não é? E essa será a única. Portanto, é isso que nós vamos fazer. Nós já vimos aqui que o grau deste é 3 e o grau deste é 2, portanto, nós já desconfiamos que ela vai ter uma assíntota oblíqua, bem? E é dessa maneira e é ali que nós vamos agora provar. Portanto, quando o x tende para mais infinito, vamos determinar o m, fica o limite, quando o x tende para menos infinito, de guia de x sobre x, que dá o limite, quando o x tende para menos infinito, de, agora aqui em cima fica 2x ao cubo menos 2x ao cubo menos 16, sobre x à quarta menos 4, e sobre x. Eu podia ter simplificado este, porque eles têm aqui zeros comuns, não é? O 2 é um zero comum. Estes dois eu podia usar uma versão simplificada desta fração, mas não, acho que não é necessário, tá bem? Se quiserem usar, depois tentem usar em casa e tentem fazer, mas não é de facto necessário. Isto fica então, este x ao quadrado menos 4 vem multiplicar este x. Portanto, isto fica x ao cubo menos 4x, não é? X vezes x ao quadrado, x vezes 4. Aqui é para mais infinito e não para menos infinito. E então fica aqui 2x ao cubo menos 16. E, portanto, isto dá uma determinação infinito sobre infinito. O limite deste é o limite de 2x ao cubo, que é menos infinito. O limite deste é o limite de x ao cubo, que é menos infinito. E, portanto, isto fica o limite, quando o x tende para mais infinito, de 2x ao cubo sobre x ao cubo, que vai dar 2, não é? Cancela aqui este. Portanto, se tiver, será de certeza oblíqua e declive 2 será y igual a 2x mais b, tá bem? Mais um certo b. B pode ser 2, 3, 4, 20, vamos ver agora quanto é que vale o b. Isto é o hábito de escrever aqui b, mas se não escreverem nada também não é grave. Mas é um hábito que eu tenho, normalmente é um hábito que toda a gente tem. Portanto, aqui fica o limite para mais infinito de g de x menos mx. Determinamos ali o declive, vamos determinar agora a ordenada na origem. E, portanto, dá o limite, quando x tende para mais infinito, de 2x ao cubo menos 16 sobre x quadrado menos 4 menos 2x. Reduzindo então ao mesmo denominador, vamos multiplicar aqui por x quadrado menos 4, cuidado com os sinais, está bem? Este dá o limite, quando x tende para mais infinito, de 2x ao cubo menos 16. 2x vezes x quadrado dá 2x quadrado, com este menos dá 2x ao cubo, menos 2x ao cubo. Este vezes este dá dá menos 8x, com este menos mais 8x, sobre x quadrado menos 4. Estes cancelam. E, novamente, nós temos aqui um infinito sobre infinito. E é escolher os de maior grau, que neste caso é o 8x e o x ao quadrado. Fica o limite, quando o x tende para mais infinito, de 8x sobre x quadrado. Estes dois cancelam, vão à vidinha deles, e aqui fica 8 sobre mais infinito,
e 8 sobre mais infinito é 0. E, portanto, descobrimos aqui que tem uma assíntota, quando x tende para mais infinito, y igual a 2x, e que é a única. Portanto, agora é só responder. Conclusão. A reta de equação y igual a 2x é a única assíntota, neste caso oblíqua, neste caso é oblíqua, vou meter aqui oblíqua, do gráfico ou ao gráfico de f. F não de G. Neste caso, quando x tende para mais infinito. E pronto. Temos aqui o 3.2 feito. Mais uma vez, revisitamos aqui vários conceitos, alguns conselhos, e está feito. Vamos avançar para o 3.3, que o 3.3 pede então mostrar que é verdadeira esta proposição. Bom, esta proposição que aqui está, eu vou aqui passar isto para baixo, para não estar sempre a vir cá acima, vou botar estas duas. Este conceito que aqui está, e 3. Vou meter também aqui a função, copiá-la daqui, e vou metê-la ali embaixo, também para não estar sempre a vir cá acima. Já sei de cor, mas pronto, está aqui. Bom, mostrar que é verdadeira esta proposição. A forma como ela está enunciada lembra-nos logo o teorema de Bolzano. Isto que está aqui é equivalente a ter, mostrar que existe um C pertencente de 2 a 3, tal que G de C menos C quadrado é igual a 0. Portanto, aqui é equivalente a ter isto. O que é que nós vamos mostrar? Mostrar que esta nova função, se quiserem, a função definida por G de x menos x ao quadrado, tem pelo menos um zero naquele intervalo ali, de 2 a 3 fechado. E se isso acontecer, quer dizer que isto é possível, não é? Quer dizer que esta proposição é verdadeira. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir uma nova função. Seja G, aqui para o 3.3, G não F. Seja F, definida em... Obviamente que eu vou definir ali, não preciso de mais, não é? Naquele intervalo, por f de x igual a g de x menos x quadrado. Bom, esta função é contínua, porque aqui é contínua, é a diferença entre duas funções contínuas. G é contínua por hipótese, é logo dado no enunciado, e x quadrado é contínua porque é uma função polinomial. Então é isso que nós vamos escrever. Não é? Portanto, a primeira coisa que nós vamos escrever é f é contínua em 2, 3, por ser a diferença entre duas funções contínuas no seu domínio. Estamos a falar aqui da função G. G é contínua por hipótese. É dado, não é? E y igual a x quadrado é contínua por ser, se quiserem, a função cuja expressão analítica... não é preciso escrever nada disto. Y igual a x quadrado é contínua por ser polinomial. Ok. Bom, o que é que temos que fazer agora? Calcular o G de 0, o G de 2 e o G de 3. Então, é isso que vamos fazer. O G de 2, neste caso o F de 2, não é? O F de 2 é G de 2
menos 2 ao quadrado. Bom, o G de 2 é visto aqui, não é? Onde está menor ou igual, é onde ela é igual a 2. Portanto, o G de 2 fica 2 ao quadrado mais 2 menos 2 ao quadrado. Isto vai dar 2. Isto aqui cancelam, não é? Portanto, vai dar 2. Quer dizer que o f de 2 é maior do que 0. Se aquilo é 2, o f de 2 é maior do que 0. Depois, o f de 3 é então g de 3 menos 3 ao quadrado. Bom, o g de 3 vamos ter de ver então para x maior do que 2. Vamos ter de ver ali, não é? Portanto, o g de 3 é 2 vezes 3 ao cubo menos 16 sobre 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4, e aqui menos 9. Bom, 3 ao cubo é 27. 27 vezes 2 é 54. Isto fica 54 menos 16 sobre 9 menos 4, que dá 5, menos 9. Ora, 54 menos 16 dá 38, não é? Vou fazer aqui 54 menos 16, 38. 38 quintos, menos 9. Se eu reduzir ali ao mesmo denominador, ou seja, se eu multiplicar ali por 5, por 4 é por 5, fica 38, ora 9 vezes 5, 45, 38 menos 45 é menos 7, portanto fica menos 7. Portanto, o f de 3 é negativo. Portanto, sendo a função contínua e tendo estes dois valores, sinais contrários, pelo corolário do teorema de Bose-Bolzano, a função f tem pelo menos um zero no intervalo 2, 2, 3. Portanto, está isto resolvido. Não é? Portanto, como f é contínua, em 2, 3 e f de 2 e f de 3 têm sinais contrários, se quiser, se escreverem também f de 2 vezes f de 3 negativo, podem também fazê-lo, não é? Mas isto que está aqui, o facto de f2 vezes f3 ser negativo, resulta do facto de eles terem sinais contrários também. Não tem sinais contrários. No corolário do teorema de Bolzano-Cauchy, f tem pelo menos um zero em 2, 3. Ou seja, existe um C pertencente de 2 a 3, tal que f de C é zero. Bom, mas o f de C, este f de C que aqui está, é a mesma coisa que ter g de C, não é? Menos C ao quadrado. E, portanto, isto que está aqui é equivalente a ter que existe um C pertencente de 2 a 3, tal que g de C menos C ao quadrado é igual a zero, ou seja, tal que g de C é igual a C ao quadrado. Portanto, a proposição é verdadeira. Está mostrado o que queríamos. Ok? Portanto, isto é uma aplicação do teorema de Bolzano, que não é muito complicada, mas que, pronto, é importante que saibam fazê-lo, está bem? Portanto, temos aqui o 3.3 feito, vamos avançar para o 3.4, que diz, já agora isto é mais ou menos standard, não é assim um exercício muito complicado, mas pronto, mesmo tem que saber fazer todos, e se dominarem os mais simples, depois quando forem avançar para os mais complicados será mais fácil, tá bem? Vamos dizer assim, o 3.4 diz o seguinte: considera a função f de domínio menos infinito a menos 1 definida por f de x igual a g de x. Bom, se é de menos infinito a menos 1,
é esta parte que vale o v de x, é esta, não é? Porque ela para x menor ou igual a 2 vale este, não é? Portanto, esta função que aqui está é definida por raiz quadrada de x quadrado mais x. E depois diz o seguinte, mostra que o gráfico de f tem uma assíntota oblíqua. Isto é uma afirmação. Eu já estou a dizer que tem uma assíntota oblíqua. Determina a sua equação. Bem? Reduzida. Nós temos que determinar a equação reduzida. Bem? Então, temos que calcular. Desculpem lá, não era isto que eu queria fazer. Temos de determinar a sua equação reduzida. Fica então. 3.4. Temos aqui o limite. Vamos começar de determinar o m, o limite, quando o x tem, neste caso, para menos infinito, não é? Ela só tem, se o domínio é de menos infinito a menos 1, nós só vamos ver para menos infinito, não é? Não faz sentido ver noutro sítio, não é? Portanto, é isso que vamos usar. Aqui, f de x sobre x. Já agora, eu há bocadinho usei aqui f de x, não é esta f, por acaso não reparei, podia ter usado aqui g ou h também, não. Esta f que eu usei aqui não é, obviamente, esta também. Por acaso não reparei. Portanto, este fica o limite, quando o x tende para menos infinito, de raiz de x quadrado mais x sobre x. Bom, eu quis meter este exercício aqui para relembrar o facto de que a raiz de x ao quadrado, já o ano passado relembrei nas aulas abertas, este ano volto a relembrar, a raiz de x ao quadrado é um módulo de x e não é x. Por exemplo, quando x é 1, não é? Raiz de 1 ao quadrado é 1, mas quando o x é menos 1, a raiz de x ao quadrado não é menos 1, é também 1. Ou seja, quando é positivo mantém o mesmo valor, quando é negativo passa ao simples simétrico. Isto é a definição de módulo. Não é? Isto é uma coisa muito importante. A raiz de x ao quadrado não é x, mas sim módulo de x. E o módulo de x é x se x for maior ou igual a 0 e é o seu simétrico se x for negativo. E é isto que nós vamos usar aqui para resolver este limite. Se quiserem, em casa, podem fazer a mesma coisa, podem considerar esta função, podem considerar uma função f de x igual a raiz de x ao quadrado mais x, e fazem o limite e determinam a assíntota para mais infinito. As contas que devem fazer são exatamente as mesmas do que estas, está bem? Com umas ligeiras diferenças por causa aqui da raiz de x ao quadrado. Portanto, o que é que eu vou fazer aqui? Isto dá infinito sobre infinito. O que vou fazer é começar a colocar em evidência o x ao quadrado dentro aqui desta raiz. Há muitas maneiras de fazer isto. Também podiam, se quiserem, transformar este x em raiz de x ao quadrado, mas aqui tinham que ter algum cuidado. Tinham que pôr ali um menos. Porquê? Porque este valor que está aqui é negativo, e se meterem ali raiz de x ao quadrado ele fica positivo. Portanto, lá está. Tem a ver com esta definição. Eu prefiro fazer desta maneira que eu vou fazer. Acho que é mais fácil e limita, de certa forma, o número de erros que possam aparecer. Fica aqui o limite, quando o x tende para menos infinito, de, se eu meter aqui x quadrado em evidência, isto fica 1 mais, né, x sobre x quadrado. E aqui tudo sobre x. E isto que está aqui, este, pode ser transformado nisto. Pode escrever isto como raiz de x quadrado vezes a raiz, né, de 1 mais, neste caso estes vão cancelar, 1 sobre x. Certo? Estou aqui a aplicar a raiz quadrada do produto, é o produto das raízes quadradas. E, portanto, isto fica o limite, quando x tende para menos infinito, de raiz de x quadrado vezes raiz de 1 mais 1 sobre x. Tudo sobre x. Bom, e é aqui que nós temos que ter cuidado. Como o x tende para menos infinito, o x é negativo. E sendo negativo, a raiz de x ao quadrado, que é módulo de x, fica menos x.
Se fosse para mais infinito, era exatamente igual a x. Portanto, é isso que vocês têm que ter cuidado. Este que está aqui, este, é menos x, pois x tende para menos infinito, o que quer dizer que x é negativo. Certo? Portanto, é só isso que vocês têm de ter cuidado. Certo? Portanto, isto fica ao limite, quando o x tende para menos infinito. Reparem que se não metessem ali o menos, este que está aqui é positivo. Este que está aqui é positivo. E se dissessem que isto era x, reparem como o x tende para menos infinito, sendo este igual a x, era negativo. Portanto, estavam a transformar um número positivo num número negativo, o que não pode ser. Ao meter um menos, este x é negativo, com este menos fica positivo. Está bem? Tem que ter cuidado com isto. Certo? Este que está aqui, esta vantagem aqui, deve-se então a isto. Está bem? Eu até posso escrever aqui como x tende para menos infinito, então x negativo, pelo que raiz de x quadrado, que nós já sabemos que é módulo de x, mas para x menor do que 0 é menos x. Portanto, esta passagem vai ficar aqui menos x sobre raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x, tudo sobre x. Este aqui, vão à vidinha dele, se cancelam e agora é só substituir. Isto é menos a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre menos infinito, que dá menos a raiz quadrada de 1 menos 0, que dá 1 menos 0 dá 1, raiz quadrada de 1 é 1, menos 1. Portanto, este limite vale menos 1, quer dizer que esta função, se tiver a síntese, será oblíqua, quer dizer, nós já sabemos que tem, porque eu digo no enunciado que tem. E, portanto, o declive desta assíntese é menos 1. Vamos agora ver o B, a ordenada na origem. Portanto, o B será o limite, quando o x tende para menos infinito, de f de x menos mx. Neste caso, o m é menos 1, portanto, isto fica ao limite, quando o x tende para menos infinito, de raiz quadrada de x quadrado mais x. E reparem aqui numa coisa muito importante. Eu aqui não escrevi, não sei, já não me lembro se escrevi ali infinito sobre infinito. O limite deste aqui dentro é mais infinito, que é o limite de x ao quadrado, não é? É este que manda. E este aqui dá menos infinito. Portanto, o que nós temos aqui é uma determinação infinito sobre infinito. Lembram-se, na primeira parte da aula, eu não usei o conjugado naquele limite que tinha raízes, exatamente porque quando eu elevava ao quadrado, os termos de maior grau não cancelavam. Aqui vão cancelar. Quando eu elevo este ao quadrado e depois este ao quadrado, aqui vai ficar x quadrado mais x, aqui vai ficar x ao quadrado, que vão cancelar. E ao cancelar, aqui o conjugado ajuda-nos imenso. Tá bem? É isso que eu vou aplicar. Vou aplicar o conjugado, obviamente trocando este sinal mais para menos. Tá bem? Se vocês fizerem para mais infinito, isto vai aparecer exatamente ao contrário, porque para mais infinito aqui vai dar 1 e, portanto, aqui vai aparecer menos x. Tá bem? É mais usual. Podem depois tentar, como eu já disse, fazer para mais infinito. Portanto, fica o limite, quando o x tende para mais infinito, aplicando aqui o conjugado, raiz de x quadrado mais x, raiz de x quadrado mais x, menos x. E aqui a mesma coisa. Raiz de x quadrado mais x, menos x. Não se atrapalhem, não é? Este que está aqui, reparem que este menos, como este aqui, eu troquei aqui para mais, não sei porquê, como este tende para menos infinito, isto é menos, mais infinito também. Este aqui de baixo vai tender para mais infinito. E, portanto, isto aqui fica o quadrado do primeiro, não é? Menos o quadrado do segundo. Este aqui cancelam. Isto dá então x quadrado mais x menos x quadrado. E, portanto, este também cancelam. Isto vai dar x. Não é? Sim? E, portanto, este limite que aqui está, fica o limite, quando o x tende para menos infinito, disto. X sobre raiz quadrada de x quadrado mais x menos x. Ok. Então, vamos fazer agora. Aqui dá então, em cima dá infinito, aqui embaixo o limite deste
Se eu substituir é o limite de x ao quadrado da raiz de x ao quadrado, que é mais infinito, o limite deste dá menos infinito fica mais infinito, mais infinito dá infinito, infinito sobre infinito é infinito. E, portanto, aqui temos infinito sobre infinito. Certo? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos ali. Vou começar por pôr em evidência dentro o x ao quadrado. Fazendo. Aqui fica x, raiz quadrada de x quadrado, 1 mais x sobre x quadrado. E agora vocês já sabem o que é que isto vai dar. Eu não preciso estar a fazer novamente, não é? Já sabem que estes vão cortar, pela mesma razão que fizemos há pouco, isto que está aqui vai dar, então, menos x, raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x. Pela mesma razão que x é menor do que zero, ou seja, se x tende para menos infinito, x é menor do que zero, que implica que a raiz de x quadrado é menos x. Não é? São exatamente as mesmas contas, é exatamente a mesma razão. Já justificámos aqui, não precisamos estar a fazer aqui a mesma coisa. Certo? E, portanto, isto fica ao limite, quando o x tende para menos infinito, de x menos x raiz quadrada de 1 mais 1 sobre x menos x. O que é que eu vou fazer agora é meter em evidência x no numerador, no denominador. Aqui não é preciso meter nada em evidência, porque só tem x. Se tivesse aqui x mais 1, metia x também em evidência, mas neste caso não é necessário. Portanto, ao fazer isto fica o limite, quando o x tende para menos infinito, de x, fica x, abrir parênteses, menos raiz de 1 mais 1 sobre x, menos 1. Não é? Certo? Meti x em evidência. Estes vão cancelar, vão à vidinha deles. Portanto, agora é só substituir. Em cima fica 1, em baixo fica menos a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre mais infinito, menos 1. Ou seja, 1 sobre menos raiz quadrada de 1 mais 0, menos 1. 1 mais 0 dá 1. Fica então menos 1, que é menos 2. Portanto, isto dá 1 sobre menos 2, ou seja, menos 1 meio. Portanto, chegamos à conclusão que a reta de equação y igual a menos x menos 1 meio é a assíntota oblíqua ao gráfico neste caso, f, quando x tende para menos infinito. Pronto. Está feito. Então, temos o exercício 3 feito. Temos a segunda parte da aula também concluída. Vamos regressar já de seguida para a terceira parte da aula e para o exercício 4. Então, até já.